O que esperar da primeira partida de Ancelotti no comando da seleção brasileira? Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo. Se estiver escutando pelo Spotify, deixa 5 estrelas. E bora falar sobre a estreia do Ancelotti contra o Equador, lá no Equador. Então, assim, né, pessoal, o Ancelotti vai estrear nessa quinta-feira, né? O jogo será às 8 horas, horário de Brasília, né? E terá um adversário, talvez, dos mais difíceis jogando fora de casa, que é o Equador, né? E o que a gente, muitos brasileiros, e eu tô vendo muita gente falando sobre isso, e o que me incomoda, e eu gostaria de trazer esse ponto para vocês, é que assim, não é porque o Ancelotti assumiu a seleção brasileira que agora a gente vai dar show e que o Brasil vai jogar bonito pra caramba, porque isso provavelmente não vai acontecer, ok? Se você pegar especialmente o time do Real Madrid nesses últimos anos, e eu acho o elenco do Real Madrid superior ao da seleção brasileira, não era um time que encantava aos olhos. Então, assim, não era um time que você falava, nossa, que futebol vistoso, que coisa bonita. Não. Era um time, muitas vezes, que jogava no contra-ataque, que muitas vezes saía em transição rápida, que muitas vezes dava a bola para o adversário, e obviamente você ali, e muitos jogos decisivos, né? Obviamente, pela qualidade dos seus jogadores, especialmente pelo Vinícius Júnior ali na esquerda. Depois também teve uma fase maravilhosa do Bellingham. Agora, nesse ano, apesar do Real Madrid não ter vencido nada, mas o Mbappé era o cara ali na frente do Real Madrid, né? O cara que decidiu os jogos pro Real Madrid. Então, assim, é, eu não acho que o Ancelotti vai colocar um futebol vistoso, porque não vai. Ainda mais com o elenco, que assim, eu não sei se vocês viram, mas ontem, né, ele fez um coletivo nessa terça-feira e o time que ele escalou para, assim, que teoricamente vai a campo contra o Equador, obviamente, que assim ele pode mudar e a gente não sabe, né? Porque a gente não tá acostumado, né, com o Ancelotti aqui no nosso dia a dia. Então o time que ele colocou foi, os goleiros treinaram separados, então ele colocou o Wanderson na lateral direita, Marquinhos, Alexandro e o outro Alexandro, né, na esquerda. No meio-campo, que foi onde mais me surpreendeu, Casimiro, Andrei Santos e Andréas Pereira. Que aí o Andrés eu já imaginava. Eu imaginava o Bruno Guimarães no lugar do Andrei Santos. E na frente também, uma surpresa para mim, o Rafinha não entrou de titular. Então ele começa lá na frente com Estevão, provavelmente na direita, Vinícius Júnior na esquerda e o Richarlison mais centralizado. O Richarlison, que é o homem de confiança dele, que já também jogou com ele ali no Everton. Então, eu acho que principalmente a questão do Casemiro e do Richarlison tem muito mais a ver com o passado que eles têm junto com o Ancelotti do que a fase atual desses jogadores, né? Mas assim, é um time que na minha cabeça é diferente do que eu imaginava. Então eu imaginava o Rafinha jogando, eu imaginava ali uma disputa entre o Matheus Cunha e o Richarlison, apesar que o Matheus Cunha jogou mais de meio campo nessa última Premier League do que propriamente de atacante, e imaginava o Bruno Guimarães no lugar do Andrei Santos. Assim, na zaga, eu achava que ele entraria talvez com o Danilo, né, no lugar do Alexandro, mas ele opta pelo Marquinhos, né, o atual campeão da Champions League, e por um cara mais jovem do que o Danilo, né? E assim, né? E aí, voltando à questão do jogo da Ancelotti, a gente tem que ter baixas expectativas pela qualidade de jogo, especialmente nesse começo de trabalho, tá? Não acho que amanhã o Brasil vai dar show no Equador, não acho que o Brasil vai apresentar um futebol bonito, mas eu acho que o Ancelotti vai balancear mais o time do que era o dos treinadores anteriores, especialmente Fernando Diniz e Dorival Júnior. Então eu acho que talvez ele vai fazer com que seja um time mais equilibrado nesse momento, que não fique tão exposto e que saia muito em velocidade, especialmente pelo lado esquerdo, como ele fazia muito no Real Madrid. Real Madrid
cansou de se classificar com aquela bola do Vinícius Júnior na esquerda, especialmente na Champions League. Tanto é que tinha até uma brincadeira na época, né, que faziam lá na Espanha, que era joga a bola no Vinícius Júnior na esquerda que ele decide, né? Então, assim, a gente cansou de ver o Real Madrid jogando pior do que os adversários. E quantas vezes a gente. Ah, é a mística do Real Madrid. Ah, não sei o que. Jogou pior, sofreu e passou e foi campeão. Teve mata-mata que o Real Madrid foi inferior em todos os jogos e foi campeão da Champions. E assim, e uma coisa muito legal do Ancelotti, apesar. E assim, eu não espero um futebol bonito, ok? Eu não espero um futebol bonito. Não espero mesmo. Eu espero um futebol mais equilibrado. Mais equilibrado. E uma coisa que eu acho que o Ancelotti ele tem em vantagem a outros treinadores é que ele normalmente ele não adapta o seu sistema aos jogadores, é o contrário, ele pega o time que ele tem ali, os jogadores que ele tem, e aí dentro disso, das características dos jogadores, ele começa a fazer mudanças. Entendeu? Então, por exemplo, o Milan, que perde a final de 2005 e que depois perde o Shevchenko, é campeão sem o Shevchenko 2 anos depois da Champions League, sabe? E ele muda ali o esquema. Então, o Ancelotti, por exemplo, quando o Bellingham chega no Real Madrid, que ele põe o Bellingham mais avançado, menos de volante, sabe? Então, assim, ele tenta adaptar os jogadores em posições do que manter aquela coisa. Tipo, sabe aquela coisa do Fernando Diniz? De que, vai ter saidinha independente da qualidade dos jogadores. Não, o Ancelotti não é esse treinador. O Ancelotti, ele adapta o seu esquema aos jogadores que ele tem. Então, assim, eu acho que a seleção brasileira vai fazer um jogo bem burocrático amanhã contra o Equador. Vai fazer um jogo bem burocrático. Acho sim que vai fazer um jogo ali com 2 linhas de 4 ou 2 linhas de uma linha de 4, uma de 3, mas eu acredito que até que o Estevão deva voltar mais nesse esquema para formar uma linha de 4 ali, uma segunda linha de 4 e saídas rápidas de contra-ataque, especialmente pelo lado esquerdo com o Vini Júnior. Porque para mim tem 2 caras dessa seleção que são assim, como que eu posso dizer, que não saem desse time, que são os homens verdadeiramente de confiança do Ancelotti. Casemiro e Vinícius Júnior. Esses caras não saem. Então, assim, pro jogo contra o Equador, o que eu acho? Eu acho sim que ele vai fazer um jogo para vou me defender bem, vou ser uma equipe bem postada e vou ganhar esse jogo jogando em velocidade, especialmente aumentando as amplitudes pelas pontas. Eu acho o que ele vai fazer. Por isso que eu falo, Brasil, a gente tem que ter uma baixa expectativa. A gente não pode ter expectativas altas de que o Ancelotti chegou e que a gente vai jogar bonito pra caramba. Não, e capaz disso acontecer nem lá na Copa do Mundo, porque eu volto a repetir, os times do Real Madrid dele, dessa última passagem dele, não jogavam bonito, mas eram extremamente confiáveis e extremamente equilibrados, sabe? Entendeu? Então, eu acho que o que a gente tem que esperar é um time mais coeso, um time que se defende bem e que sabe o que fazer depois que se defendeu. O que fazer com a bola, sair numa transição rápida. Então eu vejo muito esse jogo do Ancelotti amanhã contra o Equador. Contra o Paraguai, talvez ele vá fazer algumas mudanças, porque é o jogo no Brasil, é um adversário inferior ao Equador, e também acho que ele vai mudar muito o time nas próximas convocações. Porque é aquela coisa, ele tem muitos jogadores aqui no Brasil que ele não conhece. A grande maioria, eu diria que ele não conhece. Então, assim, eu acho que ele vai trabalhar muito mais pensando em Copa do Mundo, ok, pessoal? Pensando em Copa do Mundo. Eu vejo o Ancelotti pensando que é, em em ter o seu grupo de jogadores e depois decidir o que fazer com esse grupo de jogadores, sabe? Eu penso isso, eu acho que ele vai experimentar muito. Eu acho que vai ser a segunda convocação dele vai ser, tipo, muito diferente. Lógico, ele vai ter uma base ali que ele vai manter,
mas, tipo, ele vai trocar 8, 9 jogadores, sabe? É o que eu penso, é o que eu acho. Eu tô muito empolgado, acho que há anos que eu não ficava empolgado com um treinador na seleção brasileira. É o que eu falo, a gente trouxe o melhor que tinha, o melhor disponível, mas disparado, disparado. Então agora a gente tem que ver, cara, como que vai ser esse trabalho do Ancelotti nesse 1 ano de Copa do Mundo. Eu fico, sendo muito honesto com vocês, zero preocupado com o resultado amanhã. Eu fico muito mais pensando no que ele tá montando dentro da cabeça dele, com o desempenho do time, do que se o time ganhou ou perder. Porque assim, agora a gente tem um treinador de ponta na seleção brasileira. Essa é a verdade. Nós temos um treinador. E com esse treinador, se ele conseguir montar um elenco coeso, o Brasil chega muito forte para a Copa. Muito forte para a Copa. Sabe? Ah, pode ser que não seja favorito, pode ser que tenha outras seleções na frente, sim. Mas eu acho que se tem um cara que poderia levar a gente até o Hexa, esse cara chama-se Carlo Ancelotti. Obrigado, pessoal. Deixa seu like aqui no vídeo e fala para mim. Quem você acha que vai ser o grande destaque dessa primeira partida da seleção brasileira na Copa, nas eliminatórias sob o comando de Carlo Ancelotti contra o Equador? Valeu!